Vou fechar o áudio agora, por favor. Motor AP 1.6, ferrou tudo. Camisa de cilindro, queimando óleo pra caramba. Motivo. Mostrar o motivo, pessoal, por que o motor AP fundiu. Olha aqui. Primeiro, entra em lugares que aspiram barro. Puxou o barro, a sujeira, não, o filtro não reteu a sujeira. A terra passou para o outro lado, aqui a gente pode ver detalhe de terra. A terra passou, foi para o motor, entrou na admissão e detonou com o cilindro. Por isso que é muito importante a troca do filtro de ar, né? O elemento filtrante do motor. Claro que isso aqui é um caso extremo, onde passou muita sujeira e foi no motor, danificando completamente o motor. Mas, em alguns casos, o mínimo de sujeira que passar por aqui vai danificando o motor gradativamente. Olha só o prejuízo do motor. O carro foi todo danificado, o motor todo danificado, tem que ser uma retífica completa, por causa da passagem de sujeira aí pelo filtro. Já viu que sério? Chegar nesse ponto. Também, cara, o cara andou na lama, né? E deixou entrar toda a lama, não foi nem o ar que entrou, né? Foi a lama que entrou no filtro. Tá ouvindo agora, Danira? Não. Não ainda. Olívia. Oi. E quando o filtro do ar está sujo, tem algum sinal? Sim, ele fica escuro. Eu peguei um outro aqui, eu não quis mostrar. Então, mas assim, aí então a gente tem que estar abrindo o carro para olhar. Ou ele dá algum barulho, não, ele alguma não coisa? dá sinal nenhum, não dá sinal nenhum. Ah, Eu aconselho assim que você, por exemplo, você vai fazer uma revisão anual no carro, tá? Uma vez por ano você dá uma olhada em tudo nele, freio, óleo de câmbio, que não é uma coisa que a gente costuma ver toda hora, e o filtro de ar é uma coisa que, né, que dá para olhar. Pede para fazer esses pontos onde a gente não olha sempre. Por exemplo, óleo de motor, a gente olha sempre, o tempo todo. Água, a gente olha sempre, tem que estar sempre olhando. Agora, filtro de ar não é uma coisa que a gente está sempre olhando. Correia dentada, que a gente falou no início, não é uma coisa que a gente está sempre olhando. Mas, periodicamente, você tem que dar uma olhada nessas coisas, pelo menos uma vez por ano. Agora, se você mora, por exemplo, a Maria Teixeira mora na roça. O carro dela, com certeza, vai absorver muito mais poeira do que um carro da cidade, não é? Se você anda na poeira, na terra, obviamente vai entrar muito mais pó, né? Poeira no ar, no filtro, do que um carro na cidade. Então, o carro dela, o filtro dela vai ter que ser revisado com muito mais frequência, tipo a cada 3 meses, por exemplo, porque, veja bem, o que acontecia antigamente, o pessoal, às vezes, mecânicos mesmo, eu já vi fazendo isso, tá só um pouquinho sujo, vamos jogar um ar. O ar mesmo que você joga estraga o filtro, entendeu? Então, se começou a ficar sujo, começou a ficar deformado, tem que trocar, né? Não tem que ficar recondicionando o filtro, porque olha só, é o ar que vai para dentro do motor para dar combustão. Então, ele não pode ser um ar sujo, entende? O filtro é justamente para isso. Existem 2 tipos de filtro no carro, se o carro tiver ar-condicionado. Tem o filtro do motor e o filtro do ar-condicionado. O filtro do ar-condicionado, ele, em geral, demora mais tempo para ser trocado. Não é? Porque você não... O meu tem ar-condicionado. Então, tem que olhar também. E por que é importante trocar o filtro do ar-condicionado? Porque ele começa a juntar ácaros, bactérias, e a hora que você liga o ar, ele começa a jogar dentro do carro essas coisas que ele está filtrando. Entendeu? Então, se não me engano, não tenho certeza disso, mas a gente pode até se informar melhor. Se não me engano, é a cada 2 anos que vê o filtro do ar-condicionado em condições normais, se você não usa todos os dias, né? Porque tudo depende também do uso do carro, não é? Tudo depende
de quanto você, se você usa todo dia, se você usa pouco, se você usa de vez em quando, enfim. Então, mas pelo menos uma vez por ano você tem que fazer uma manutenção geral no carro, né? Tem que levar para uma revisão geral, para ver o que está desgastando, porque um desgaste vai acontecer mesmo, não é? Agora, tem peças que desgastam sem a gente ter como verificar, você só vai saber que ela quebrou mesmo na hora que quebra. Por exemplo, aquele meu Ford Ka, eu lembro que ele era usado, né? Por isso que eu cito ele mais vezes, porque era um carro já usado, e aí ele dava mais problema, não é? Mas aconteceu, por exemplo, de uma vez, de quebrar uma peça de plástico que estava ligada à refrigeração, né? Ao arrefecimento, o sistema de arrefecimento que a gente vai ver, e aí vazou a água todinha do radiador. E aí é uma peça que não tem como você ver, você só vai ver na hora que você desmontar tudo, que acabou toda a água, aí teve que desmontar, e aí descobriu que era essa peça que é de plástico, que trincou, e aí a água vazou toda. Então, tem coisas que não tem como você saber que ela vai quebrar, são peças muito internas no motor que não dá para você fazer essa manutenção. Agora, peças mais externas, né, como a gente está falando, como a gente vai ver freio, como a gente vai ver. Embreagem, por exemplo, também não dá para você saber que ela. Aliás, embreagem dá sim. Ela começa a falhar, ela começa a patinar, você vai sair com o carro, ele não sai, começa a patinar. Ela começa a dar uns sinais de que ela está estragando. E quanto mais você tem que aumentar a embreagem, quanto mais você vai soltando para pegar, mais desgaste ela tem. Você começou a sentir que você está soltando o pedal da embreagem, ele não está funcionando mais como ele funcionava antes, é porque a embreagem está também já está perto de trocar, não é? Ela demora bastante. Se o uso for otimizado, né? Se, por exemplo, você pega um carro zero e aí você usa adequadamente a embreagem, eu nunca tive que trocar embreagem, por exemplo, né? Como o freio, por exemplo, comigo eu já falei que eu demoro muito tempo para trocar freio, porque eu não fico usando o freio de acelera, chega lá e dá aquelas freadas bruscas, mas sempre uso o freio de maneira bem mais suave, então eu não tenho que trocar sempre. Embreagem eu nunca troquei, mas eu sei ela vai gastando, né? Conforme se você anda com o pé na embreagem, por exemplo, usa demais a embreagem, ou se o carro tem muitos anos também, e aí chega uma hora que ela vai estragar de verdade. Mas o sintoma de uma embreagem ruim é quando você solta a embreagem e tem que soltar ela muito para o carro começar a andar, a menos que isso venha de fábrica. Por exemplo, na Chevrolet, os carros, tem carro que vem com uma embreagem super alta. A Volkswagen também do carro. Por isso que eu falo que carro não é igual de jeito nenhum, né? Não tem carro igual. Porque, por exemplo, de um carro para outro, a embreagem vem diferente. Eu já tive carro que. Eu já tive o Chevrolet, né, um Corsa, que a embreagem dele era super alta. Assim, varia muito, entendeu? Era dura, inclusive, a embreagem em geral é molinha, a do Celta é super mole, a minha já era dura. Então, não existe carro igual, nenhum carro igual, sempre vem diferente um do outro, né? Não tem essa de, carro é tudo igual, não é, tá? Aldenira, tá ouvindo? Não tá ouvindo, Aldenira? Não tá ouvindo ainda, meu Deus. Tá ouvindo, Tânia? Oi, sim, Olivia. Até que enfim cheguei. Maravilha. Fala para o Aldenir pedir socorro para a Marília aí, oi. Vou falar mesmo. Deixa eu mandar uma mensagem aqui no WhatsApp para ela. Podem ser causados por diferentes fatores. O Zika vírus, que é uma das infecções que pode levar à cefaleia, nós temos dois casos prováveis. A microcefalia vai causar um atraso no desenvolvimento neurofísico motor dessa criança. Então, essa criança vai ter uma dificuldade, por exemplo, nas questões motoras, nas habilidades motoras, nas habilidades cognitivas e intelectuais. Então, essa criança tem um prejuízo, a depender, claro, níveis de microcefalia, né? Tudo tem as suas variações. E as colegas, todo mundo sumiu.
Agora que eu vi sua mensagem, Tânia. Onde que você... Consegui andar, digo, meu Deus. A gente estava aqui já, eu não sei onde você estava. Né? Deixa eu falar com a Aldenira, peraí. Tá mudo, tá mudo. Vocês estão me ouvindo, gente? Deve ser caído. Eu estou. Agora eu ouvi. A senhora escutou a bomba aí? Claro, né, Júnior? Eu não estava ouvindo porque eu fechei meu áudio aqui para mandar o áudio para a Aldenira, por isso eu não estava ouvindo eu falar. Ah, Tá bom? tá. Deixa eu fechar o meu aqui. A Aldenira já viu a mensagem, vamos ver se ela... Meu Deus, é um baita aprendizado. É um baita aprendizado. É um baita aprendizado. Nossa! De tudo! Vamos lá, então. Vamos agora ver, então, a suspensão. Vamos lá, então. Vamos agora ver, então, a suspensão. E o áudio da Tânia fica dando retorno. Cada hora e cada um tem um lance, né, diferente aqui. Bora lá. Ops. Sistema de suspensão. A suspensão do carro é o conjunto de peças que servem para sustentar o automóvel. São muitas peças, não, a gente não vai falar de todas, obviamente, são muitos detalhes, mas aqui a gente consegue ver uma parte delas. Essa daqui chama bandeja, tá? Que segura a roda. Essa daqui é uma coisa bem importante que a gente vai falar, que são as molas. E aqui uma das peças principais, que é o amortecedor. Vamos falar dessas peças principais, tá? Então, alguns componentes do sistema de suspensão, sistema de suspensão, exatamente o que segura o carro. Os amortecedores, eles servem para controlar o efeito da mola, de modo que o veículo permaneça estável e não quicando a menor irregularidade da pista. Um possível defeito do amortecedor pode resultar de um desgaste prematuro das demais peças da suspensão. Ele é uma das principais peças da suspensão, porque é ele que amortece todo o movimento, né? Então, assim, você passa num buraco, lombada, qualquer oscilação de movimento do carro para cima e para baixo, né? Essa oscilação vertical, quem segura é o amortecedor. Tem a barra estabilizadora, que é o componente que liga as colunas de suspensão. Ela é presa também na carroceria e tem a função de aumentar a estabilidade em altas velocidades. Tem as molas, elas demoram muito para estragar. A mola é uma peça de ferro aqui, vocês estão vendo aqui, bem resistente mesmo. Geralmente a mola é uma das coisas que mais demora para ser trocado, não é? A menos que ela quebre de vez mesmo, mas é raro. Atua em conjunto com os amortecedores para reduzir o impacto dos obstáculos que o veículo enfrenta na pista. Existem molas do tipo feixe e a helicoidal, né? Essa helicoidal é essa em forma de espiral, não é? Todas têm como característica serem bastante flexíveis, então ela achata e estica. Braço oscilante, também conhecido como bandeja, que eu acabei de falar, o braço oscilante é fundamental, pois une a coluna de suspensão do carro ao chassi. É uma parte que segura, na verdade, que faz a junção do chassi, que é a base inteira do carro, aquela placa que a gente viu, inclusive,
no vídeo de transmissão, aquela placa básica do carro, onde o carro é montado, e essa barra oscilante é o que faz a ligação, então, dessa parte do chassi com a suspensão do carro toda. Pivô de suspensão, em conjunto com as buchas, o pivô serve para fixar a coluna de suspensão ao chassi. Sua característica é auxiliar o movimento de sobe e desce na coluna de suspensão, além de permitir que ela gire em seu próprio eixo. O batente são peças de borracha dura, né? São umas pecinhas pequenas, assim, de borracha, que é onde segura, para não bater com aquela batida seca, né? Ele amortece a batida principalmente do amortecedor, tem os batentes do amortecedor, tem batente também no motor, que eu falei que o motor oscila, então ele tem aquele amortecedorzinho que a gente chama de batente também. Também conhecido como coxim, muitos mecânicos usam essa palavra, o coxim do motor, o coxim do amortecedor. Essa peça é encaixada na haste do amortecedor e ela serve para ligar o conjunto do amortecedor e molas à carroceria do carro. Quando trocar a suspensão do carro? Quando alguém fala em trocar a suspensão do carro, na realidade costuma se referir não ao sistema inteiro, mas a algumas peças. O que estraga mais? Estraga mais o amortecedor, o coxim, já aconteceu de quebrar a bandeja de um carro meu também. São peças mais, não da estrutura em si, é raríssimo acontecer de quebrar a estrutura do carro, não é? Quebram mais as peças que se movimentam mais, não a estrutura fixa, não é? E as principais são os amortecedores, como eu falei. Com o tempo, eles vão se desgastando e deixam de funcionar bem. Trafegar com amortecedores desgastados representa um grande risco, pois é aumentada a distância de frenagem. Olha só, ele interfere no quanto tempo o carro demora para parar. É isso que se chama distância de frenagem. O quanto demora para desde quando eu pisei no freio até ele parar completamente. O amortecedor também influencia nisso daí. Então, é bem importante os amortecedores estarem em boas condições, nós vamos falar bastante dele. A estabilidade do veículo, é claro, né? Se ele vai ficar balançando, torto, enfim, também é comprometida, pois diminuirá o atrito do veículo com o piso. Ele influencia nisso também. O resultado pode ser a capotagem em uma curva acentuada ou manobra brusca. É óbvio que tem que estar em alta velocidade, você não consegue capotar a 20 por hora, não existe isso. Mas geralmente acontece com a pessoa que exagera na velocidade, não respeita a velocidade na curva e ainda por cima não faz a manutenção adequada do carro, não é? Para se prevenir contra esse problema, devem ser feitas revisões periódicas, como eu falei, um dos itens que se deve olhar nessa revisão periódica é essa parte da suspensão, não é? do amortecedor, da mola, das buchas, do coxim, etc. E costuma-se falar, em média, de 40 mil quilômetros rodada para cada revisão nesses itens. Então, é um bom longo espaço. Eu tive um carro que eu troquei eu tive que trocar amortecedor, eu já estava com 100 mil quilômetros, o carro rodava muito naquela época, dando aula, então chegou nos 100 mil, eu tive que trocar o amortecedor. Tudo varia de aonde você trafega, se você anda muito em rua esburacada, rua de terra, né? Se o carro oscila muito, se você também usa frenagens muito bruscas, enfim, tudo varia do uso do carro. Então, é bom, por exemplo, se você não tiver certeza, fazer essa revisão a cada 40 mil quilômetros do amortecedor, ok? Especificamente, aí, obviamente, ele vai ver as outras partes também desse sistema de suspensão. Agora, a gente vai ver... Oi! A gente vai ver um videozinho falando sobre a suspensão. Aldenira, nada ainda? Nossa, ela deve estar com muita raiva, né, de não estar conseguindo entrar, né, tadinho. Minha netinha está tão grudada comigo, agora
Ela quer ficar o tempo inteiro comigo, quando ela está acordada. Cadê o... Como é que eu mostro esse vídeo? Espera aí um pouquinho. Ixi, não dá para mostrar o vídeo? Como assim? Ih, gente. Enquanto eu estou vendo aqui, vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida aí? Que deu um probleminha aqui, não estou conseguindo mostrar o vídeo agora, vou ter que pegar ele no YouTube. Tem alguma pergunta, alguma observação aí para fazer sobre o que a gente falou da suspensão? Não? Ninguém tem dúvida?